coloquemos de pé, incline a sua face, somente crê, tudo é possível. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos esta manhã aqui, e estou agradecido a Deus por termos tido uma viagem boa. Vocês sabem que este ano a gente não tinha tirado nem um dia para descanso, fomos direto este ano. Sempre, todo ano, em janeiro, a gente tira uns dias, mas esse ano não tivemos. Então aproveitei essa oportunidade para descansar. E realmente descansamos, desligamos e ficamos com a família, juntos ali, viajamos um pouco por lá, na casa de outros parentes, e aproveitei bem. Quero agradecer por todos aqueles que oraram, né? E que se empenharam e que ficaram aqui cuidando. Que Deus os abençoe e os recompense. Amém. De sorte que estamos aqui para continuarmos a caminhada. Amém? Amém? Estava com saudade de todos vocês, que a gente vai, daqui a pouco já está com vontade de voltar, né? Mas sempre é assim. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui vamos para a Tua palavra e vamos nos alimentar dela. Esse momento é um momento importante, Senhor, para nós. Quando os irmãos saem de casa na expectativa de se alimentar, de se aprofundar, de ter mais experiência, de vir à Tua casa, encontrar com o Senhor aqui neste lugar em que nós realmente, Pai, marcamos este encontro e o Senhor está aqui esta manhã. Então, perdoe as nossas falhas e que o Senhor nesta manhã possa abrir o nosso entendimento, como naquele dia o Senhor abriu os dos discípulos. E eles, Senhor, aleluia. E eu sei que se o Senhor abrir o nosso entendimento esta manhã, nós sairemos daqui realmente felizes, dizendo: Deus falou comigo. O profeta diz que viemos à tua casa para vermos onde estão as nossas falhas e corrigir aquilo que está errado em nossas vidas e sermos melhores cristãos. Se nesta manhã o Senhor nos fizer um pouquinho melhores, já valeu a pena vir aqui. Então, Senhor, tenha liberdade, que todo o pensamento humano caia por terra e só o teu Espírito possa falar conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos e pedimos. Amém, Senhor, meu Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Graças a Deus pelos irmãos que estão se empenhando na oração. E esta semana foi mais uma semana de oração, que foi uma bênção, né? Graças a Deus que o Senhor sempre tem se agradado de nós e vindo em nosso meio. Eu fico feliz por isto. E eu digo que aqueles que vão vencer é aqueles que estão orando.
Os que vão vencer, o que vem daqui para frente, é aqueles que estão orando, lendo a Bíblia e lendo a mensagem. E nós temos que nos apegar nisso. Mateus 10, versículo 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Só isso que eu quero enfatizar aqui. Você pode dizer amém para a palavra? Podemos sentar e que o Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra em nossos corações. Amém? Muito bem. Nós precisamos falar isto aqui principalmente para os novos, para os irmãos que estão começando, para aqueles que estão indo. Porque pode ser que você que está tendo uma experiência com Deus agora, não deixe que o diabo coloque nenhuma dúvida em você. Mas nós precisamos entender uma coisa. Vou mostrar algumas coisas aqui que você vai ver. Deus, ele quer nos dar poder e todos nós queremos. O profeta fala na mensagem Humilha-te que nós desejamos poder, mas nós precisamos ver o que está incluído em volta disto. E ele nos ensina que se nós quisermos poder, veja quão humilde, em primeiro lugar, nós devemos ser. Correto? Porque quando mostramos aqui na Escritura, você vai ver que Deus primeiro ele treina os seus filhos, para depois ele liberar as medidas de poder. Preste atenção numa coisa. Vamos num personagem chamado Pedro. Pedro é chamado no capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4, versículo 18, você vai encontrar aí o versículo 19. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi a chamada de Pedro. Certo? Quando Jesus os chama, Jesus começa primeiro a treiná-los. Então você vê que quando ele entra no capítulo 5 de Mateus, Jesus começa a pregar a maior pregação que Jesus já pregou foi no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte abrange 3 capítulos da Bíblia, o capítulo 5, capítulo 6 e o 7 de Mateus. É ali que ele começa a ensiná-los, no versículo 13, dizendo: vocês são sal da terra. Tá? Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E ele disse também: vocês são a luz do mundo. Versículo 16, mostrando o que eles tinham que ser, ensinando eles que a vida que eles tinham que viver. E você vê que no Sermão da Montanha muitas coisas são ensinadas. Ele pega a lei, né, e ele chega à lei que foi ensinada no Velho Testamento e ele magnifica ela. Ele coloca a coisa mais forte, porque ele estava treinando os discípulos, certo? Ele dizia assim, no versículo 21, não matarás. A lei dizia, não matarás, quer dizer, não pegue uma arma ou de alguma forma mate o seu irmão. No versículo 22 ele dizia, eu estou aqui e digo para vocês que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Vocês estão entendendo que há um treinamento aqui. Ele fala de adultério, porque a lei dizia não adulterarás. Mas eu digo para vocês que qualquer que olhar para uma mulher, só de olhar com intenção impura, nem precisa deitar com ela, ele já adultera.
E chega o profeta dessa era e ainda coloca coisa mais profunda ainda. Quando o profeta vem, pega isso aqui, ele vai mais fundo. Ele diz, irmã, você tem que cuidar com a roupa que você usa. Certo? Porque se você se usa indecentemente com uma roupa que chama atenção, e você sai na rua, e um homem olha para você e lhe cobiça, você no dia do juízo pode ser a mais pura mulher, até uma virgem, você será culpada de adultério lá. Porque você se vestiu inconvenientemente. Isso é o profeta que nos ensina. Certo? Por isso que as nossas irmãs são diferentes, o modo de vestir das irmãs da mensagem são diferentes. E o profeta diz que o marido tem que olhar também e vigiar como é, e dar uma olhada na mulher como é que está a sua roupa. Isso é nosso dever. Nós somos os pastores lá em casa, certo? São coisas que a mensagem nos ensina, nos posiciona, nos coloca em ordem. Então, por que eu estou dizendo isto? Porque Jesus treina primeiro os seus discípulos. A Bíblia diz em Atos 5 que a sombra de Pedro, porque colocavam os enfermos lá na beira da rua, lá nas suas macas, e para que Pedro passasse e a sua sombra projetasse sobre eles, para que eles fossem curados. Mas isso não acontece por acaso. Certo? Então você vai ver que Deus, Ele está trabalhando. Nós estávamos cantando o hino aqui, eu estava prestando atenção, né? Esse hino que diz, caminharei este caminho. Ele diz assim, este caminho tem provas. Não diz a segunda estrofe? Este caminho tem provas. Como é que é? Em muitas batalhas. Fala em provas e batalhas, não fala em facilidades neste caminho. Mas você foi chamado para este caminho. Mas não tem coisa fácil. Porque tem que haver um treinamento. Olha como o profeta ensina na mensagem escutando a sua voz. Ele diz que a águia está com suas águiazinhas no ninho, certo? Mas em dado momento ela toma uma iniciativa. Eles estão bem confortáveis lá e não querem sair de lá, mas não é para ficar lá. Ela tem que sair do ninho, ela tem que ser ensinada, certo? Então ela tira primeiro o pelego que está lá e aqueles espinhos, porque ela forma aquele ninho com os espinhos, e começa a aparecer os espinhos. Agora não é mais fácil ficar lá. O pelego, enquanto o pelego está lá, está bom. Mas ela arranca o pelego e fica a espinha, e agora começa a ficar difícil a coisa lá. Porque elas têm que ser treinadas, certo? Mas tem um momento que o profeta diz que ela tira eles para dar uma volta, para conhecer o mundo lá fora, né? Ela vai ensiná-los a voar e vai ensiná-los também como é o mundo lá fora. Então ela traz eles sobre as asas, coloca eles sobre as asas dela e traz e coloca eles lá na relva, para eles conhecerem lá a relva, como é o mundo lá fora. Mas ela sobe e fica lá em cima, no topo do maior monte que tiver lá, de lá, e eles começam naquele avivamento lá embaixo, e eles começam a brincar, estão agora na relva, e brincam, enrolam para cá, enrolam para lá, mas a águia está lá observando tudo, cuidando. Deus é assim conosco, certo? Ele deixa você se regozijar, e você pensa que está sozinho? Não, não está sozinho, ele está lá de cima olhando, e o profeta diz assim, ai do coiote que vier tentar sair atrás daquelas águiazinhas, ele vai se dar mal, porque ela voa lá de cima e vai pegar ele. Assim é o nosso Deus conosco, não é? Nós estamos aqui nos regozijando, mas ele está nos observando, e não tem esse coiote do capeta que venha contra nós, vai se ver com ele. Nós estamos seguros na mão do Senhor nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode até que nós não saibamos voar ainda, estamos aprendendo a voar, como muitos estão aqui, mas existe um Deus que está te olhando, te observando, te ajudando e cuidando de você e protegendo você. Amém? Agora, você vai ver que Pedro é chamado no capítulo 4, capítulo 5, ele vai treinando eles, e você vai observando Jesus cuidando deles, e no capítulo 10, aí ele começa a liberar para eles uma medida de poder. Como esse versículo que nós vimos, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal.
mas porque ele já tinha começado a treiná-los. É o que Deus quer fazer conosco, certo? Você muitas vezes entra na caminhada e você encontra muitas dificuldades, provas, problemas. Quem não está lutando aqui? Eu vejo irmãos, eu estou acompanhando com o pastor, irmão luta para cá, é problema no trabalho, é problema em casa, é problema de todos os sentidos. Mas você não esqueça, é Deus te treinando. Ele vai treinar você, porque nós entramos no seu quartel-general, fomos chamados como filhos, como soldados, para treinar uma grande batalha. Para começar, não é qualquer um que entra nesse campo de batalha. Você foi escolhido a dedo para estar aqui. Então você não foi chamado sem propósito. O profeta diz que todos nós que estamos nesta mensagem, nós fomos chamados com um propósito. Amém? Então Deus começa a treinar você. Amém? Amém? Sim, treinar, porque você tem um grande desafio pela frente. Amém? Agora, veja só, quando Jesus vai na primeira... Por que a Bíblia fala de tempestade, mas não é só uma vez? Você vai ver que eles enfrentaram uma tempestade. A primeira tempestade que eles enfrentaram, vocês prestaram atenção que Jesus estava com eles no barco? Já prestaram atenção nisso? A primeira tempestade que eles enfrentaram no mar, Jesus estava lá. Aí você vê que o vento veio e eles estavam ali, pá, e joga daqui, vento de lá, e o barco vai afundar, mas Jesus estava ali dormindo. E eles foram lá e despertaram Jesus. Jesus, Jesus, nós vamos perecer. Ele levantou e repreende o vento e o mar. Amém. E o mar se aquietou. E a Bíblia diz que eles olharam para ele e disseram assim: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram uma coisa tremenda. Você vê que as coisas de Deus são interessantes, né? Interessantes. E você olha, mas na segunda vez que Jesus os manda, Jesus não estava presente. Jesus estava despedindo a multidão, subiu no monte, agora vocês atravessem sozinhos. Você vê que essas coisas são por acaso na Bíblia? Não são. Era treinamento. Treinamento. Você vê que na segunda vez ele fica lá no monte, mas de lá ele estava como uma grande águia, olhando para eles no mar, e eles vão sozinhos. E de noite, ainda de noite. Passou a primeira vigília, passou a segunda, que a primeira era de 6 às 9, depois passou a segunda de 9 às 12, na terceira vigília, na quarta vigília, que era depois das 3 horas da manhã, e eles lá naquele mar. Aí vem a tempestade. Mas agora Jesus não está lá, agora estão sozinhos. E agora? Não era um treinamento? Amém. E quando Jesus vê eles lutarem e não estavam vencendo as ondas, e lutaram e não venciam as ondas, agora ele desce do monte e vem. Aleluia. Só que não tinha barquinho, mas para ele não tem problema de barquinho, ele vem andando sobre as águas. Está em Mateus 14. Você vê que eles já tinham passado na primeira tempestade. Certo? Na primeira tempestade. No primeiro problema do mar, eles já tinham passado. Quer ver, ó? Vamos ler. Primeiro leia Mateus 8, versículo 23. Vamos ver o que a Bíblia diz, para você ver isso na Escritura. Porque eu achei importante dizer isto. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ele estava no barco. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Estava dando uma lição para eles. E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele estava no barco. Ele estando no barco é fácil.
Resolve tudo. Mas no capítulo 14, agora vamos ver, na Bíblia, versículo 22. Agora, veja. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Agora ele não estava junto. E fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Certo? Mas a quarta vigília da noite, quer dizer, depois das 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com... Então eles ainda não estavam prontos. Certo? Eles ainda precisavam de algo mais, de um treinamento maior. Certo? Olharam e ficaram com medo. E o medo, vocês sabem o que aqui o medo causa, né? O irmão Marcos já pregou muito sobre o medo aqui. O profeta prega sobre o medo. Ele é um problema para nós. Eles precisavam ter poder para controlar a situação. Certo? Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu que estou aqui, não tem mais. Aleluia, graças a Deus. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aí Jesus disse, pode ser um bom treinamento para ti, Pedro. Tu podes fazer isso que eu estou fazendo. Venha, venha, saia do barco e venha. E ele veio mesmo. Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Era um treinamento. Porque você vê que nós podemos chegar a este ponto. Paulo passou por isto, veja, porque Paulo já tinha recebido, já tinha sido treinado, já tinha passado pela escola de Deus. No capítulo 27 de Atos, você encontra isto. Aleluia, glória a Deus. Eles estão navegando, capítulo 27 de Atos, vamos ler no versículo 21. Em diante, eles estão no barco, Paulo está sendo levado para Roma, mas agora Paulo está o senhor da situação. Porque também, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição, porque já estavam perdendo o barco, porque as ondas açoitavam aquele barco, ele estava para se partir no meio, e Paulo tinha dito, vocês não podem ir, mas eles teimaram em ir. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Olha Paulo controlando a situação. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio vai se perder. Não é diferente isso? Amém. Você está me entendendo bem? Amém. Eu estou mostrando os discípulos lá sendo treinados e com medo da tempestade. E aqui tem um homem já com experiência que ele disse, não, eu quero que vocês não tenham medo, porque todo mundo lá no meio do mar pensando que ia afundar. E um homenzinho daquele se levanta e diz assim, vocês confiem na minha palavra, nenhuma vida vai se perder, só o navio. Amém. Mas agora, porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, aleluia, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Não sei se essa palavra vai servir para você esta noite. Deus está permitindo que você seja treinado. Amém? Nessas lutas, nessas provas, nesses problemas, Deus está treinando você. Porque Ele tem algo grande aí pela frente que vai vir. E só vai vencer, só vai conseguir ficar de pé quem estiver nesse treinamento de Deus e que conhecer o que você está seguindo, que é essa mensagem da hora. Você crê nisto? Amém. Hã? Amém. Porque o que Jesus está fazendo ali com aqueles discípulos, Ele está treinando-os. Porque o ministério de Jesus, ele ia mudar da primeira puxada para a segunda puxada, para chegar à terceira puxada do seu ministério. Porque o ministério de Jesus teve fases diferentes, você pode ver. Na primeira puxada ele estava com todos,
com os publicanos, no meio dos pecadores, multiplicava pão, curava aqui e ali, certo? Depois você vê Jesus discernindo o coração daquelas pessoas. Amém. Porque estáis arrazoando em vossos corações. Qual é mais fácil dizer para este homem, perdoados são os teus pecados, dizer, levanta-te e anda, para que saibais. Quer dizer, não precisava eles falar, ele estava discernindo já o que eles estavam falando. Mas da terceira puxada em diante, ele já não fazia mais tantos milagres como ele fazia, não multiplicava mais pão como ele multiplicava antes, não, mudou o ministério dele, disse, a partir de hoje, quem não comer minha carne e não beber meu sangue, não tem parte comigo. É aí que a multidão já não ia mais atrás dele, agora já não era mais o grande povo andando atrás dele, agora diminuiu, porque só num culto ele perdeu 70 membros de uma vez. Deus perdeu num culto 70 membros que eram os incrédulos. E o incrédulo sempre vai embora logo. Ele não fica. Né? E não era um pastor pregando qualquer, era Deus pregando. E eles saíram fora, ele parou a pregação, deixou os 70 aí, ficou só os 12 de novo. Olha, desse tamaninho, só 12. E ele disse, se vocês quiserem também, estão livres, pode sair. Ainda bem que tinha Pedro e Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, né? Você está me entendendo? Porque do capítulo 23 de Mateus em diante, quando ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, ali ele estava botando quente, nos pastores de sua época. Vocês ficam na porta do céu, nem vocês entrem, nem deixam os outros entrarem. Ai de vós, que sois igual sepulcros caiados, por fora é bonito, mas por dentro só tem podridão. Daquele momento em diante, ele estava definindo a terceira puxada do seu ministério. Ele estava começando um ministério de julgar aquelas pessoas, o coração deles e do jeito que eles estavam agindo, certo? Agora, preste atenção numa coisa que eu fiquei prestando atenção. Aquele acalmar do vento e da tempestade, ele só mostrou o seu poder para os seus discípulos. Amém. Ninguém mais assistiu aquilo. Estavam no mar, só ele e os seus discípulos. Por que estava mostrando aquilo, andando, e fez Pedro andar no mar? Ele estava preparando aqueles discípulos para algo mais elevado, que não era para o público, não era para as pessoas na volta, eram só para eles. E o que Deus quer nos mostrar nesta mensagem, preparando você, que essa mensagem não é uma coisa rasa não, Ele está querendo levar você também a algo mais elevado. Você está me entendendo bem? Então nós temos que aproveitar o que Deus está nos fazendo. Está bom nós buscarmos a Deus, está bom, a presença de Deus está vindo sobre nós, sim, mas para que Deus está derramando o seu poder sobre nós? Por que Deus está vindo sobre os jovens? Por que Deus está vindo na vida de irmãos e irmãs aqui dentro? Não é só para... Vai mostrar o quê? Não é por acaso. Ele quer levar você a algo mais profundo. Nós precisamos pegar essa presença de Deus e edificar na palavra, nos mergulharmos mais na leitura da palavra, na leitura da mensagem, para que isso tenha efetivação dentro da vontade de Deus. Porque Deus não quer derramar o seu poder para um show público. Não tem interesse para mostrar que eu tenho o poder de Deus para essas pessoas, ou para quê? Não, Deus quer te elevar a algo mais profundo. Você está me entendendo bem? Mas era um treinamento. Porque mesmo eles sozinhos ali, Jesus, vamos ver como eles se comportam nesse mar. Mas até ali eles ainda não estavam com poder de falar para as ondas, para acalmar o vento. Estavam com medo ainda, mas era um teste, vão sozinhos, vamos ver como é que vocês se saem. É o que vai acontecer conosco muitas vezes. Enquanto Jesus está no teu barco ali, tá bom, mas tem hora que ele vai deixar você ir sozinho, para saber como é que você se sai. Ele vai ver se você ainda tem medo. Você está me entendendo aonde eu quero chegar? Porque ele quer que você chegue a uma posição. Ele queria que Pedro chegasse a uma posição, mas Pedro ainda tinha muitos problemas.
Era cheio de defeitos, cheio de problemas que precisavam ser resolvidos. Mas um dia ele resolveu. Um dia o Espírito Santo resolveu na vida dele. Paulo também tinha os seus problemas, mas Deus trabalhou na vida dele. E eu gosto de ver um Paulo agindo, trabalhando. E você vê que Paulo não chega àquela estrutura sem antes. Você vê que Paulo não foi por acaso. Quando Barnabé o chama lá em Tarso, no capítulo 13 de Atos, você vai ver que tem uma intervenção do Espírito Santo ali, no capítulo 13. Eu gosto muito das atitudes do irmão Barnabé. Irmão Barnabé era um homem tremendo de visão. Eu acompanhei ele aqui na Bíblia e fiquei tão fascinado com a atitude de Barnabé. Barnabé não tinha aquela coisa de dizer, olha, ele era um homem que se destacava, porque Barnabé era o apelido dele, não era nome, o nome dele era José. Ele era chamado de Barnabé porque ele era o filho da consolação. E ele se destacou entre os discípulos porque ele era um homem cheio de fé, da presença de Deus. E quando a obra estourou lá em Antioquia, que foram pregar para os gregos e os gregos creram, eles mandaram o irmão Barnabé lá. Engraçado, né? Não foi Pedro, não foi João, mandaram o irmão Barnabé. O irmão Barnabé chegou lá, talvez se ele fosse um cristão que não fosse preparado, se ele não tivesse passado numa boa escola, ele dizia, agora eu vou ser o pastor em Antioquia. Porque ele chegou lá, era um homem pronto. E ele viu uma obra crescente e diz, agora eu vou ser pastor aqui. Não, ele parou e disse assim, isso aqui não é para mim, mas eu sei quem pode ser o homem que pode vir nos ajudar. E ele lembrou do Saulo que estava lá em Tarso, meio desanimado, fazendo tendas. A obra que ele queria fazer não foi boa no meio dos judeus, e deu problema lá em Jerusalém, deu problema, ele disse, quer saber de uma coisa, eu vou ir para casa, vou fazer tendas. Mas era um homem que Deus queria. Mas o Barnabé disse, não, eu vou chamar Saulo. Fez aquela viagem longa, disse, irmão Saulo, a obra em Antioquia está estourando lá, irmão Saulo. E o homem ideal lá é você. Aleluia. Saulo disse, mas eu, rapaz, deixei eu aqui. Não, é você, rapaz, vamos, e convenceu ele. E Saulo veio, aleluia. Veja o capítulo 13 de Atos, versículo 1. O que é que diz a Bíblia? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, olha só, e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem que foi que disse? Não foi um homem. Eles estavam jejuando e o Espírito Santo falou, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, quando você lê esses versículos, você vê que não era um negócio qualquer. Amém. Eles estavam num treinamento já há dias. E a coisa estava indo. E quando chegou a hora, o Espírito Santo disse, agora que é a hora de ir. Aleluia. Estavam prontos para ir. Por isso que você vê, porque Deus não vai mandar ou fazer qualquer coisa de qualquer maneira. E Ele precisa de você, mas Ele tem que preparar você para algo. Amém. Estão me entendendo bem isso? Então, naquele momento no barco, eles não podiam falar com as ondas. Eles não tinham condição de repreender vento, mar, muito embora estavam sozinhos. Jesus disse, ainda não estão prontos, precisou ele vir. Mas lá, com Saulo, você não vê, Jesus teve que ir andando em cima das águas lá com Saulo para ajudar ele. Não, Saulo disse assim, agora a coisa aqui é comigo. O Senhor esteve comigo aqui, já me disse, não vai se perder ninguém. É esse ponto que Deus quer te levar. Amém. Que você tenha o controle da situação. Deus não quer ver filhos descontrolados, né? Porque se Deus te dá um poder e você não sabe, não tem sabedoria, não tem a estrutura para isso, você vai ter problemas com isso. Como acontece muito por aí, em denominações, a gente vê tantos problemas porque as pessoas não se preparam. Se a presença de Deus começa a descer aqui, e se você não tiver o alicerce na Escritura, a gente começa a fazer bobagem aqui dentro. Aí o diabo entra. Porque o nosso profeta nos ensina que todo avivamento produz gêmeos. Você não acha que o diabo está de olho aqui nas orações que estão sendo feitas? Ele está acompanhando de perto, e ele está
desejoso de entrar. E ele entra tão sutil pelo meio que quando você pensa que é Deus, já não é mais, já é o diabo imitando, que o diabo imita as coisas de Deus. E a gente tem que ter sabedoria, discernimento, e isso a gente só consegue mergulhando na palavra e na mensagem. Certo? Vocês sabem, já teve igrejas da mensagem que foram buscar a Deus, e você vai buscar a Deus, Deus desce. Deus desce. Só que começaram com problemas, porque o louvor vinha, quem não gosta do louvor? Aí já caía todo mundo, blá, 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 caía todo mundo. Olha só como se faz a coisa. Aí já começaram a trazer para a igreja travesseiro, porque caía, tinha que botar travesseiro debaixo da cabeça das irmãs. Aí começaram a trazer pano para cobrir as irmãs que caíam lá, para ficar. No fim, ficava todo mundo deitado e caído. Daqui a pouco, não tinha mais pregação da palavra, porque todos caíam pelo chão já nos hinos. Aí começaram a ter visão, já ia do outro lado. Conta o que tu viu. Aí começa esse negócio, conta o que tu viu. Aí a pessoa começava a contar, daqui a pouco já contava o que não estava vendo, já. É assim que começa. Porque o diabo não quer que você ouça a pregação da palavra. Eu digo assim, os nossos cultos da mensagem, nós gostamos dos louvores, gostamos, mas nós queremos a palavra que nos colocará em ordem. Os louvores têm a sua ordem, os louvores têm a sua posição, o louvor atrai Deus para o povo, o louvor prepara o seu coração, mas a expectativa do povo da mensagem é ouvir a voz da palavra, da mensagem, que coloca a sua vida em ordem, é a palavra. Louvado seja Deus! Então nós queremos a palavra. Eu quero que Deus levante pregadores. Estou orando por isto. E Deus vai levantar. Vai nos ajudar. E os que vierem aqui, você já sabe de uma coisa. Aqui nós não viemos, é o lugar mais sagrado. Isso aqui é uma coisa tremenda. A gente não se acostuma com este lugar. Porque este povo que está aqui não vai ouvir qualquer coisa. Eles não querem qualquer coisa. Eles querem ouvir a voz de Deus para nós. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Amém? Então, veja. É um treinamento que Deus quer fazer. É um treinamento. Porque eu estava pregando lá em Blumenau ontem, porque o que faz você guardar, é um negócio tremendo isto. O que faz você guardar a palavra é a unção que está sobre você. E existe uma unção sobre nós. Você sabe que o que Deus usa para guardar, que são os guardiões, é aqueles seres viventes que nós chamamos de querubins. Veja como é a Escritura. A Bíblia diz que o pecado entrou lá no Jardim do Éden, mas lá tinha as duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós sabemos o que é, e tinha a árvore da vida, que era Cristo. Certo? E o homem peca, e Deus não tem como deixá-lo no jardim, porque se ele está ali, naquele convivência, e Deus deixa, ia se criar um problema seríssimo. Porque a árvore da vida é Cristo. Ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que ele diz? Então ele é a árvore da vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, certo? João capítulo 6, versículo 51, Jesus está falando dele como o pão da vida, e você vai ver que ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do... Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Olha só, esse era o problema lá no Jardim do Éden. Porque o homem no estado de pecado pecou contra Deus.
certo? E se ele vai lá e toma da árvore da vida e come, ele ia viver para sempre no estado que ele estava. Ele não podia nem tocar, para começar, ele não podia nem chegar perto. Aí Deus diz, é melhor colocar fora. Aí mandou para fora. Mas lá em Gênesis 3, deixa eu ver se é Gênesis 3, versículo 24, se eu não me engano, Deus diz assim, vamos lá, o que é que o Senhor, versículo 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, para que o querubim serve? Para guardar. Eles são guardiões. E você sabe que o querubim é a figura mais estranha que existe. Ele é diferente. Olha como diz Ezequiel, vamos ver como é que eles são. Ezequiel capítulo 1, você vê. Ezequiel capítulo 1 conta como é que eles são. Preste atenção como é que essa figura que Deus criou. Capítulo 1, versículo 5. Veja o que diz a palavra. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. 6. E cada um tinha 4 rostos. Para começar, eles têm 4 rostos. Como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos. Não tem pé esquerdo nem direito, era só direito. Os seus pés direitos. E as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra. E luziu como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Na ponta das asas era a mão de homem, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. E uniam-se as suas asas umas à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. A semelhança do rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de... Então eram 4. De um lado era rosto de homem, depois era o rosto de leão, do outro lado era o rosto de boi, e do outro lado era rosto de águia. 4 rostos diferentes. Esquisito, né? E você vai ver, e o seu rosto e suas asas separados em cima, cada qual tinha 2 asas junto uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Quando você... e cada qual andava diante do seu rosto para onde o espírito havia de ir, e não se viravam quando andavam. Então, quando eles viravam, assim, se tinham que andar para cá, eles não precisavam se virar, porque tinha um rosto para cá. Para o outro lado, para frente, cada um tinha rosto. Agora, quando você vê o capítulo 10 de Ezequiel, versículo 12, tem uma particularidade também. Capítulo 10, versículo 12, se eu não me engano. Está falando dos querubins, e todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. Então eram seres que tinham olhos, tudo por aqui na ponta das 4 asas, olho na costa, o corpo deles é tudo cheio de olho. Esse é o ser vivente, que se chama querubins. Esquisitos, né? Eles são esquisitos na aparência, mas eles têm um grande significado na palavra. Amém, Senhor. Amém? Quando você lê Êxodo capítulo 25, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, Êxodo 25, versículo 17, Deus está dando as coordenadas para Moisés fazer o tabernáculo, e ele diz, também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Vamos lá. Também farás 2 querubins de ouro. Olha só. Batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na outra extremidade de outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório.
E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali, olha só, e ali virei e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então o que era o propiciatório? Era a tampa da arca, porque a arca era com um baú. Mas ele tinha que ter a tampa era o propiciatório. Em cima daquela tampa, do mesmo material, unido, fundido, tudo, tinha os querubins, e estavam olhando para a arca. Quando o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, Deus falava com ele de cima do propiciatório, do meio dos querubins. Então os querubins estavam ali, como um símbolo, guardando o que estava ali, a glória de Shekinah que estava lá. Por isso que você vê Deus ordenando as tribos lá em Israel. Eles não andavam de qualquer maneira, porque o povo de Deus não anda de qualquer maneira. Deus ordenou e disse: você, toda vez que eu vir na coluna de fogo pelo deserto, quando eu parar, vocês param. Aí vocês montam o tabernáculo. Aí tinha o povo só para montar o tabernáculo. E disse assim: depois que montar o tabernáculo, tudo bonitinho, agora eu quero 3 tribos, eram 12 tribos, 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado, 3 tribos aqui e 3 tribos lá. Cada tribo, capítulo 2, isso de Números, cada tribo levará uma bandeira, e cada bandeira terá a face de um querubim. Então o que estiver aqui da direita, ele levanta uma bandeira com a face do leão. O que tiver aqui, ele tem uma bandeira, as 3 tribos daqui, uma bandeira com a face do boi. O que tiver aqui terá uma bandeira com a face do homem. Os que estão lá com a face da águia, as 3 tribos de lá. E eles tinham que colocar cada tribo no seu lugar direitinho como Deus ordenou. Amém. Por isso que quando você vê Balaão tentando amaldiçoar o povo de Israel, que ele sobe em cima da montanha para receber o dinheiro do Balaque, quando ele olha lá de cima, a Bíblia diz que Israel estava ordenado, como Deus tinha mandado. E quando Balaão vai proferir as palavras de maldição, ele diz palavras de maldição e Deus transforma em bênção. Ele falava uma maldição e Deus transformava em bênção. E ele disse: Balaque, não tem jeito, não pode ter encantamento nem maldição para um povo que está ordenado. É por isso que nós queremos andar ordenados com a palavra, porque se você está ordenado com a palavra, não tem maldição contra você. Pode ir lá no centro de Macumba, pegar o sapo, colocar tantas agulhas que ele colocar nele, sua foto, sua roupa, não tem problema, não vai pegar em você, se você estiver ordenado com a palavra. Aí você diz: por que Deus faz isso? Por que Ele ordena essas coisas? É porque o deserto tem ladrão, gente. Deserto tem bandido. Deserto tem forasteiro andando. Eles não podiam andar no deserto, de repente chegar. Eles sabiam que tinha ouro ali. Sabiam que tinha riqueza dentro daquele tabernáculo. Eles podiam querer assaltar. Então as tribos que estavam ali com a face do querubim estavam para guardar. Mas principalmente o profeta diz: guardar o santo dos santos, porque a glória de Shekinah estava lá e ninguém podia entrar ali, então eles tinham a função de guardar. Amém? Amém? Amém. Que coisa boa isto. E isso vem através da palavra. Por isso que você vê, quando os evangelhos vêm, eles vêm com a mesma característica. O evangelho de Mateus, você vê Mateus se preocupando. O que é que Mateus queria? Ele queria mostrar para os judeus Jesus como leão da tribo de Judá. Então ele mostra, você lê o evangelho de Mateus, você vê o Mateus preocupado em mostrar Jesus com a face desse querubim, o leão. Mas quando você vê o Marcos, você vê o Marcos mostrando um Jesus diferente. Aquele Jesus vivendo para as pessoas, cura um, ajuda outro aqui. Era a face do boi, o animal do sacrifício, mostrando a face do querubim, do boi. Mas você vê um Lucas diferente. Pode ler o evangelho de Lucas, ele era médico. Ele mostra Jesus confrontando os saduceus, os fariseus. Eles perguntavam a Jesus:
respondia. O fariseu perguntava, Jesus respondia, deixava eles calados. Ele estava mostrando a sabedoria do homem, da face do querubim. Mas quando chega João não se preocupa com genealogia, como Mateus se preocupou, como Marcos se preocupou, como Lucas se preocupou. João nem se preocupou com isso, ele já começa por cima. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Era a águia voando mais acima, mostrando a coisa diferente. Mas para que está Mateus, Marcos, Lucas, João? O profeta diz, ele estava ali para guardar o santo dos santos, que era Atos, onde a glória de Shekinah ia descer, o Pentecoste, o Espírito Santo. Tinha que ter a base dos evangelhos para o Espírito Santo descer. Isso é mensagem da hora. E você diz, mas terminou ali? Não, agora é que fica bom. Porque vocês conhecem os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Quantos cavalos são? 4? Qual é a cor do primeiro? Branco. Você vai olhar em Apocalipse, o cavalo branco veio. E o cavaleiro assentado, aleluia, né? E veio vitorioso e para vencer. Aí quando você estuda na denominação, diz, é o Espírito Santo, porque é vitorioso, é branco. Aí, mas tem que ter profeta para a gente entender isto. Deus disse ao profeta, não é o Espírito Santo. Olha para o cavaleiro, ele tem um arco, mas ele não tem flecha. É o anticristo, olha só a diferença. Mas só a noiva que sabe disso. Glória a Deus. E ele se manifesta, mas eu quero te dizer, o diabo manda o seu cavaleiro, mas Deus também levanta a sua unção para combater a força daquele cavalo. Como ele levanta? Ele levanta um Paulo, e o Paulo vai fazendo a viagem missionária como um leão. Era a força do querubim de leão, invadindo e conquistando, e estabelecendo igrejas, e colocando pastores. É o evangelho entrando na força do leão. Era a força do querubim nas eras da igreja. Sim? Amém. O diabo estava agindo no espírito do anticristo, já era um espírito. João, na sua primeira epístola, capítulo 4, diz, o espírito do anticristo já está em nosso meio. Tem gente que está esperando o anticristo chegar, mas o espírito do anticristo já está caminhando nas eras desde o início lá. Porque tudo que é contra a palavra é anticristo. Que a palavra não é Cristo? Qualquer pessoa que você pregue a palavra para ele, que ele se levanta contra e reage contra, o espírito do anticristo já está nele. Antipalavra. Amém? Amém? Nós estamos aprendendo. Amém. Deus nunca perde para Satanás. Amém. No início ele era um espírito, saiu branco, camuflado, para ninguém identificar. Mas quando o evangelho entra na força do leão, o diabo fica furioso. Aí ele muda de cavalo. Ele sai do cavalo branco e monta no cavalo vermelho. Vermelho é guerra. Fazendo guerra contra os filhos de Deus, fazendo guerra contra a igreja, matando, indo nas fogueiras, você sabe a história, e nos leões, e arrastado pelas ruas, os nossos irmãos foram morrendo, mas você pensa que eles morriam lá, não, Deus levantou a unção, agora é a unção do boi, do querubim, a face do boi, o animal do sacrifício. E quando desceu sobre aqueles nossos irmãos primitivos, eles não morriam chorando, dizendo, eu não quero. Pelo contrário, eles tinham prazer em entregar as suas vidas na fogueira. Eles diziam, pode me matar, não tem problema, atravessa essa espada em mim, porque daqui a 5 minutos eu estarei na presença do meu Deus. Era regozijo para eles morrerem pela palavra. Vocês acham que isso, o ser humano não se entrega assim, tem que ter algo especial sobre ele. E era a unção do boi sobre os nossos irmãos, que morreram na fogueira, que morreram lá naquelas arenas, que morreram queimados, que foram na espada, sim, mas era uma unção que estava sobre eles. Amém? Amém. E você tem que ir conectando a Bíblia, dá tempo para nós, colocando as coisas uma com a outra. Você conhece o profeta Joel, não conhece? O profeta Joel foi o profeta que mais profetizou para os nossos dias. Aí ele começa a falar daqueles animais, aquilo que comeu o gafanhoto,
depois veio a locusta, depois veio a aruga, depois veio o pulgão, e foram comendo. Os de lá não entendem o que é isso, mas nós entendemos. Porque temos profeta. E o profeta diz, era a árvore noiva que eles estavam comendo. Primeiro comeram as folhas todas, depois comeram a casca dela, depois vieram comendo, deixaram ela só o cepo. Foi as eras da igreja, o diabo tentando acabar com essa noiva. Era o profeta Joel profetizando lá, vendo as nossas eras. Mas no meio do livro do profeta Joel há uma profecia. Ele disse, eu restaurarei a minha árvore noiva de novo. Coitado desse capeta. Ele acha que ele é o tal, ele não é nada. Deus é que está no controle de todas as coisas. Ei, aleluia! Ele vai, ele confisca as Bíblias, ele queima todas as Bíblias do mundo, porque ele sabe que a palavra é tudo. É pela palavra que nós estamos de pé. Amém. Se acabar com a palavra e tirar a palavra da tua casa, se você acabar de ler a Bíblia, se você não ler a Bíblia, você vai morrer. Verdade, se você parar de ler a Bíblia, você morre. Morre. E ele disse, eu vou acabar, e tirou as Bíblias, aí mandou rezar, disse em latim, ninguém entendia mesmo, como é que vai se tornar cristão? Você nem entende o que está e nem tem Bíblia para ler. Ele matou 68 milhões dos nossos irmãos, ele deixou a árvorezinha, só o cepo mesmo, como Joel disse. Mas graças a Deus que tinha um som do boi, que conservou aquele pequeno grupo, mas conservou fiel. Deus vai ter sempre alguém que vai guardar a sua palavra. Eu quero ser um deles, e você também nessa vida. Amém? Mas quando Deus disse eu restaurarei mesmo. E quando Deus quer fazer uma coisa, irmão, Ele cria uma atmosfera, Ele cria algo que Ele vai movimentar. Por isso que Ele vai lá com o Lutero, e o Lutero com aquele padre rezando missa, mas de repente ele começa a ficar inconformado. Mas está errado. Porque o diabo tinha mudado de cavalo. Ele viu que a perseguição, ele disse, tá bom, agora já matei muito, agora eu vou fazer pior. Aí ele muda para o preto, porque o cavalo preto aparece com uma balança na mão. Se você ir lá em Apocalipse, é quando eles estavam vendendo a salvação por dinheiro. Vendia, encontrava, fazia aquelas procissões na rua, fazia aqueles lugares, daqueles encontros, dizia assim para as pessoas, a coisa brincando, sabia que tinha dinheiro? Quanto é que você tem aí? Olha, põe, ó, a alma do fulano seu que morreu, está fritando lá, ele está gritando, mas se você colocar tanto aqui, a alma dele sai agora do purgatório e vai direto para o céu. Era assim. Ah, você quer salvação? Está vendo essa escada? Se você subir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pronto, já está resolvido, você está salvo. Encontrava o camarada bêbado na rua e dizia assim, ó, o que é que foi? Eu fiz tanta coisa errada, fiz isso, fiz aquilo. Não, tu tem quanto aí? Ó, põe aqui, está perdoado. Na rua. Tinha um camarada chamado Tetzel, que ele era o mais terrível entre eles. Ele se especializou em arrancar dinheiro dos outros. Ele sabia que o camarada tinha muito dinheiro, chegava em janeiro, estava ainda nas festas ainda vamos dizer, do Réveillon, bêbado, mas tinha muito dinheiro. Chegava lá assim, ó, o que é que tu fez? Não, eu fiz tantas coisas erradas. Quanto é que tu tem? Tu tem uns tantos mil aí, vamos dizer, R$1.000? Tem? Então tu coloca aqui e tu pode pecar até dezembro, que está tudo perdoado. O camarada dava dinheiro e dizia, então agora eu vou poder pecar, porque o meu líder lá disse que eu estou perdoado, então posso pecar à vontade. Era desse jeito. Foi assim que a igreja foi se tornando a riqueza que tem hoje. Se apropriando dos bens dos outros, tomando propriedade de todo mundo e se tornou rica como está. É assim. Era o cavalo preto, agindo, vendendo, né? Mas estava na hora de Deus levantar a sua árvore. Aleluia. Aí ele incomoda Lutero disse, está errado. Isso está errado. E começou a queimar no seu coração quando ele viu a escritura de Romanos. Mas o justo viverá pela fé. Aquela chama acendeu no coração de Lutero. E Deus começa a trabalhar, porque era a hora de levantar novamente do cepo a sua árvore noiva. E Lutero se levanta contra a Igreja Católica,
fixa aquelas 95 teses lá naquela igreja, e todos os outros que tinham vindo antes, a igreja tinha colocado a mão e colocado na fogueira. Ninguém se levantava contra essa igreja que não morresse. Morreram grandes homens, mas Lutero não podia morrer, porque Deus estava com ele e queria levantar sua árvore nova. Aí ele coloca o desejo no coração daquele duque, dizer: vou te colocar aqui no meu castelo, porque a igreja católica tinha negócios com aquele duque, negócios grandes, estava envolvido com o outro, então ele era respeitado, porque tinha negócio, então não podia. O que ele dizia, a palavra dele pesava. E Deus coloca no coração dele um carinho pelo Lutero e coloca ele lá dentro de um quarto. Agora, só que daqui tu não pode sair, rapaz. Tu não pode nem ir lá fora, porque se tu for lá fora vão te pegar. E ele ficou lá dentro do quarto. Mas vai fazer o quê? Se que saiu de uma coisa, eu não posso sair. Começou a traduzir a Bíblia. Aleluia! Não podia sair mesmo, começa a traduzir a Bíblia de volta para a língua deles ali, né? Para o alemão. E vai. Enquanto ele está lá, Deus diz assim: eu tenho que colocar minha árvore noiva de volta. Mas o que adiantava Lutero com um monte de rascunho na mão? Não ia resolver nada. Aí Deus tem que provocar uma revolução no mundo, chamada Revolução Industrial, que nós estudamos na escola. Deus faz coisa que você não imagina quando Ele quer fazer. Aí você sabe, Gutenberg vem e faz aquelas experiências, não dá certo, e não dá certo aqui, dá certo lá, e começa lá, mas Deus vai inspirando e diz: não, vai dar certo, rapaz, vai trabalhando. Enquanto isso, Lutero está lá. E quando ele termina, aí o Gutenberg termina o seu experimento, diz: agora eu tenho que experimentar para ver se dá certo. E o primeiro livro que é impresso é a Bíblia. Por quê? Porque Deus tem que colocar a palavra de volta no mundo, na mão dos seus filhos. Porque é a palavra que vai incendiar o inferno. Nem que o diabo não quisesse, mas Deus vai fazer, ele tem que prevalecer. Era a face do homem, do querubim. Amém? E ele lá levantando a sua árvore noiva. Deus não pede para Satanás. A unção do querubim está aí, agindo contra a força do diabo. Certo? Mas nunca esqueça que o quarto cavaleiro, qual é o quarto cavalo? Já veio o branco, já veio o vermelho, já veio o preto, e agora falta só o amarelo. Mas o que é o amarelo? Se você vai fazer a cor amarela, você junta o branco, você junta o vermelho e você junta o preto, mistura, dá o amarelo. E o cavalo amarelo significa o quê? Morte. Então, mas ele é a junção dos outros. Por isso que você vai ver, a era que nós estamos enfrentando é a mais difícil. Porque a junção do branco, que é o espírito, que é o anticristo, que já sentou lá no trono, está só esperando a manifestação, e ele só pode se manifestar enquanto o Espírito Santo estiver aqui. Mas ele já está agindo no mundo, já está preparando a sua plataforma. Está aí. A perseguição ainda continua contra a palavra. O espírito de venda está em toda a religião. Quando você entra numa igreja que estão vendendo o pedacinho não sei do que, o pedacinho daquilo, que estão vendendo a água do Mar Morto, que estão vendendo um pedacinho de sal, você acha que é o quê? É o mesmo espírito que cavalgou nas eras, está aí hoje fazendo a mesma coisa, o cavalo preto. Eu sempre digo, a pessoa pode ser assim, ó. Se ele entra lá, ele abre a mão, porque é uma unção que está aí. Só que você está travestido no quê? No cavalo amarelo, porque o cavalo amarelo está cavalgando em toda a religiosidade e está matando. Veja como as pessoas estão mortas dentro da igreja, não tem mais vida, a palavra não tem. O que é que eu encontrei lá, hoje, lá? Eu fiquei decepcionado, olhando pessoas aqui, eu estava convivendo, que nem na igreja estão indo mais. Eu disse para eles: tem uma coisa que eu quero dizer para vocês de verdade. A igreja que vocês estão indo não está mais satisfazendo vocês, porque vocês não têm mais vontade nem de ir para a igreja. Vão quando querem. Não vão, por quê? Porque não tem alimento. Se tivesse vida, eles estavam indo. Por que você ainda vem aqui e sai de manhã, que queria ficar na cama, vem? Porque tem vida aqui ainda, o Espírito Santo traz você para cá.
Louvado seja Deus! Por que você ainda tem desejo de orar? Porque tem vida ainda. Tem o Espírito Santo que diz, meu filho, eu quero que você ore. E você vem para oração. Aleluia! Você sabe por que você acorda de madrugada, 3 horas da manhã, e se ajoelha naquele frio lascado, e você está vendo que o desejo é ficar lá debaixo do cobertor, mas você se ajoelha? Não é você, é o Espírito Santo, é a vida que faz você fazer isso. Mas o espírito de morte está aí, matando, enganando e levando a derrota esse montaréu de gente que você está vendo lá fora. Salvo um ou outro lá. Um ou outro que ainda se apega com Deus, um ou outro, mas o sistema faliu. O sistema faliu. Só problema. É o cavalo amarelo cavalgando. Não é isto? Sim, Deus viu essa geração. Deus viu como estaria. Deus viu o cavalo amarelo rondando com a mistura de todos os outros. A coisa é terrível, terrível, terrível. Esse ceticismo, o homem só crendo naquilo que ele pode ver. Não crê mais, não tem fé. Não tem fé. A fé está lá embaixo. Então Deus sabia que estaria assim. Então Ele providenciou uma unção poderosa para esses últimos dias. Que não é a face do homem, não é a face do boi, não é mais a face do leão, mas agora é a águia que está sobre nós. Aleluia! Porque assim como João veio trazendo as coisas de cima, Deus traz esta unção sobre aquele profeta, a unção da águia, que vai lá no canal de Deus, da sabedoria, do entendimento, da revelação, do mistério que estava lá. Ele penetrou lá e trouxe para mim, trouxe para você. Porque só vamos vencer esta era terrível deste cavalo amarelo se estivermos debaixo desta unção da águia. Nunca se fez tão atual as palavras de Marcos 16. A gente cita tanto isso, mas ela é atualíssima. Eu gosto dessa palavra porque ela é uma das mais profundas da Bíblia. Quando Deus disse Pedro, Jesus se alegrou. Quando a Bíblia diz Jesus se alegrou, porque não era uma alegria comum. Aquilo moveu o Espírito de Jesus naquela hora. Quando Pedro diz assim, tu és o Cristo. No meio de toda aquela confusão do diabo. Porque o diabo foi, quando João Batista aparece lá no Rio Jordão, o diabo correu no ouvido de todo mundo e disse, sabe quem está lá no Jordão? Aquele é o Cristo. Olha como ele é enganoso. Disse, aquele é o Cristo. Você não vê que os fariseus foram lá e disseram, tu és o Cristo? Não perguntaram para ele? Ele teve que dizer não, porque graças a Deus que ele era posicionado. Eu sou a voz só, eu não sou o Cristo. Mas o diabo estava espalhando para todo mundo, olha como ele é enganador, que ele era o Cristo. Mas quando aparece o Cristo, ele esconde. O que dizem os homens, filho do homem? Um diz que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu vira o Senhor chorando, né? Outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Ninguém, olha só como o diabo é sujo. De João Batista, ele disse que era Cristo, mas do Cristo ele disse, não, é Jeremias, é Elias, ele quer esconder quem é Cristo. Por isso que Jesus disse, tudo bem, eu sei que ele está enganando lá fora, mas eu quero saber aqui agora, vocês são meus discípulos. E vocês, quem dizem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, meu Deus! Jesus se alegra, disse, bem-aventurado és tu, feliz és tu. Oh, por isso que eu digo, o que tem revelação é feliz. O que tem revelação é bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi carne nem sangue. Tu não aprende em seminário, tu não aprende em igreja nenhuma isso, mas meu Pai que está nos céus é que te revela isso. Tudo bem, com Pedro tudo bem, mas eu gosto do depois.
Aleluia. Eu gosto depois. Pois eu também digo uma coisa para ti, Pedro, que tu és Pedro, certo? Mas sobre esta pedra, que é esta revelação que tu estás dizendo quem eu sou para ti, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja será edificada nesta revelação de quem eu sou. E depois que ela for edificada sobre esta revelação, pode abrir a porta do inferno, pode vir demônio, pode vir quantas turbas de demônio vier, não prevalecerão contra ela. Ei! Sabe por que eu amo esta mensagem? Por causa disso. Porque não estão brincando aqui não. Você não foi chamado por acaso. Não, aqui não cabe acaso, aqui não cabe qualquer pessoa, aqui não entra quem quer. Só entra aquele que Deus se compadece e chama para dar revelação e dizer: eu te chamei, meu filho. Meu Deus, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você se sinta nesta manhã o homem mais feliz da terra. Que você, minha irmã, se sinta a mulher mais feliz da terra. Você pode ter quanto tiver lá no banco, mas eu quero ver se aquele dinheiro do banco te dá revelação. Se fosse por isso, não estava se jogando dos prédios aí. Por quê? Porque não tem o que você tem. Você pode não ter um tostão no bolso esta manhã, mas você tem a revelação contra o inferno. Aleluia! Ei! Aleluia! Você é um Pedro, chamado por Deus. Hein? Na porta formosa, o homem lá com a mão, me dá uma moeda. Pedro olhou e lembrou: puxa, mas eu nem lembrava que eu não tenho nada. Nem tenho nenhum real para te dar. Mas tem uma coisa que eu tenho aqui. Aqui tem. Levanta aí e vamos adorar a Deus. Você pode não ter um real nesta manhã, mas você é um filho de Deus que pode levantar a mão. E Deus te ama, Deus tem cuidado de ti, Deus cuida de você. Você tem um pai que se importa contigo. Você não está sozinho nesta terra. Aleluia! Você sente o carinho dele por você esta manhã? Fique de pé e adore ao Senhor. Agradeça a Ele. Sinta o carinho, o cuidado da mãe Águia por você. Você não está sozinho, abandonado. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Adore ao Senhor, porque morrer de fome você não vai. Adore ao Senhor, porque sem trabalho você não vai ficar. Adore ao Senhor, que é um Deus, é uma águia. A mãe águia olhando lá de cima, suas águiazinhas. Só se preocupe em se regozijar aqui dentro. Só se preocupe em adorar aqui dentro. Só se preocupe em fazer o seu avivamento aqui dentro. Deixe que Ele está cuidando do resto. Aleluia. Adore ao Senhor. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele, agradeça a Ele, porque você foi chamado. Agradeça a Ele, porque Ele te deu algo grande, poderoso e maravilhoso.
Aleluia. Agradeça que você pode, agradeça. Agradeça que você é feliz. Você é feliz, você é mais feliz do que imagina. Você é mais feliz do que todos os seus vizinhos. Você é mais feliz do que todas as pessoas que estão à sua volta. Você é mais feliz, porque você está debaixo desta unção da águia. E esta unção da águia veio sobre você para guardar a palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por esta obra que o Senhor tem feito em nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus. Saiba que Deus te trouxe esta manhã para mostrar quem você é. O Senhor te trouxe esta manhã para dizer que você não é qualquer coisa. O Senhor te trouxe esta manhã para mostrar que você nada mais, nada menos é do que um filho dele, uma filha dele. Deus te trouxe esta manhã para dizer que cuida de você. Aleluia, aleluia. Você não está desamparado nem sozinho. Só quero que você seja adorador. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram pra passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei que o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim. Comece a sorrir,
de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho, Deus tem algo bom para ti. O que o Senhor tem para ti é bem melhor e é grande. Deus só tem coisas grandes para dar para os seus filhos. Deus só tem coisa boa para nos dar. Então recebe um abraço meu. Vida cuido eu cuido de ti. Só agradeça porque Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Aleluia! Descansa em mim. Comece a sorrir. Oh, aleluia, oh, aleluia. É Deus. Coisa boa é se sentir amado. Coisa boa é saber que alguém se importa conosco. Coisa boa é saber que tem o Deus nos olhando de lá. Está contemplando todas as coisas e cuidando de tudo que nós precisamos. Ele tem saúde para te dar, para este coração. Aleluia, Ele está aqui esta manhã e tu pode receber isso em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome por isto. Ele já tem o teu trabalho pronto para você trabalhar. Ele só está te preparando. Ele só está te treinando para algo maior. Oh, glória a Deus. Ele tem a vitória na tua casa e na tua família. Ele só está te preparando para algo maior, para te tomar o controle da situação sem medo. Aleluia. Ele tem provido tudo o que você precisa. Já está pronto, já está determinado. Tuas vitórias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ajude este irmão, Senhor. Enche-o do teu Espírito. Conceda a tua graça, teu Espírito Santo sobre sua vida, o teu poder. Prepara-o, treina-o, faça uma obra de acordo com o que ele se posicionar diante do Senhor. E tome em tuas mãos e faça dele cada dia o melhor cristão, servindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Oh Pai, que o Senhor nos disperse em tua paz. E nós estamos agradecidos pelo que fizeste esta manhã. E nos dê um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
nosso lado, nos dirigindo. Não esqueça do culto de Santa Ceia à noite. Estaremos aqui novamente para adorar o Senhor. Aleluia. Cumprimente seu irmão. Não esqueça da oferta da construção à noite.